Ok, pessoal, já de volta, deixa eu falar aqui das óticas da gente. A ótica do super preço, óticas da gente. É só ir lá falar com a dona Bárbara na ótica da gente, cheio de ofertas, hein? Óticas da gente, e tem agora uma promoção especial nas óticas da gente, que você consegue a armação grátis. Essa semana tem armação grátis. Ótica da gente, a ótica do super preço. Ótica da gente, ao lado do Shopping Várzea. Professora Carol, ela está aqui mais uma vez com a gente, já faz parte, já está aqui com a gente, já faz parte do programa do Carracena, e ela é a favor do lockdown. Eu tenho aqui imagens de hoje pela manhã, eu vou mostrar durante o programa, né, sobre o CPF, que o CPF adiantou bastante, diminuiu muito hoje pela manhã o movimento, mas a gente tem que ver daqui para frente. Carol, você é a favor do lockdown? Olá, Hélio, boa noite a você, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo em casa. Sou mais do que a favor, eu sou militante, defensora do lockdown e estou aí na luta para que a gente decrete na cidade, para que a gente decrete no estado e para que a gente decrete no país, né? A gente está vivendo um período muito dramático, né, que a gente nunca viveu. Segundo a Fiocruz, a gente vive o maior colapso hospitalar e sanitário da história do país. E a gente sabe que o que vai resolver a gente é a vacina, né? A gente sabe que a vacina é tudo que a gente quer, que pode tirar a gente dessa pandemia. Mas, infelizmente, o governo federal não fez o seu dever de casa e a vacina não chegou da maneira que deveria chegar a municípios e estados. Então, é um processo lento. E a gente não tem tempo, porque o nosso sistema de saúde está em colapso. A gente viu hoje os servidores da saúde liberando uma carta à população de Teresópolis, no desespero, né, de que estão vivendo ali no dia a dia, pedindo para que as pessoas fiquem em casa, a favor do lockdown, inclusive, né, porque eles estão na realidade ali, no dia a dia, vendo o drama das famílias teresopolitanas na dificuldade de internação, tendo que locomover para outras cidades do estado, já com dificuldade de achar. Então, a gente só tem um meio, é frear o vírus, a circulação do vírus na cidade. E isso, infelizmente, só vai ser possível com medidas restritivas extremas. E não adianta ir aos poucos, eu entendo que o Vinícius está indo aos poucos, mas as pessoas não respeitam, né? A gente está com uma dificuldade enorme de conscientizar a população a respeitar. Então, eu defendo, sim, um lockdown de pelo menos 21 dias para que a gente alivie o nosso sistema de saúde até que a gente venha aí adiantando esse processo de vacinação. Mas eu acho que agora é uma necessidade urgente e extrema. E, ao mesmo tempo, Hélio, eu entendo, tá? Quero dizer aqui que eu entendo a preocupação dos comerciários, dos pequenos e médios empresários, né, que já estão sofrendo tanto, né, com essa crise econômica. Eu entendo todos os trabalhadores e trabalhadoras. E é por isso que a gente entende que, nessas horas, é necessário que o Estado socorra a população, né? Então, por isso que a gente luta para que a gente tenha garantido um auxílio emergencial digno até o fim da pandemia, né? Não essa quantia baixa que mal dá conta de uma cesta básica. A gente defende, inclusive, que o Estado já poderia ter aprovado também um auxílio emergencial. E o próprio município, a gente viu alguns municípios como Maricá aprovando, né, um auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras. Para o pequeno e médio empresário, o Estado pode sim amparar, Hélio. A gente tem condições, né? Vamos pensar em taxa de isenção de IPTU, subsidiar água, luz. O Estado ele deve amparar os cidadãos e cidadãs em períodos de crise, né? Então, o lockdown ele deve vir junto com políticas sociais de amparo, porque realmente a gente sabe que é um prejuízo enorme para a economia. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde sabe dos malefícios do lockdown e é uma medida extrema. Mas é uma medida extrema porque a gente está precisando para conter, né? A gente deixou chegar a pandemia no nível que está e está demais, né? A gente está com medo e a gente precisa, sim, agora descolapsar o nosso sistema de saúde. Inclusive, eu quero me solidarizar aqui, Hélio, com todos os profissionais de saúde, né, que estão atuando na linha de frente na nossa cidade, que estão estressados, né, que estão adoecendo. Inclusive, Hélio, fiquei sabendo que em Friburgo já falta médico, né? Já falta médico. Então, para a gente evitar situações mais dramáticas que estão se vislumbrando nas próximas semanas, como, por exemplo, pessoas morrerem em casa por falta de oxigênio, é isso que está se vislumbrando, infelizmente, nas próximas semanas, a gente precisa urgentemente evitar a circulação do vírus. E evitar a circulação do vírus é evitar a circulação de pessoas. E, portanto, eu defendo o lockdown na cidade. Carol, a semana passada, eu fiquei durante 5 dias indo à UPA. Eu precisava ver, sentir
não fui fazer, eu fui conversar com todo mundo da UPA. Eu precisava entrar, pedir permissão, com muito cuidado eu entrei. Durante 5 dias eu fui à UPA, pude ver motorista trabalhando, pessoas com 48 horas dentro da UPA trabalhando. O cara fica lá, todo mundo fala, pô, mas ele está dormindo 12 horas. Não está, não. Ele consegue dormir 2, 3 horas. Tá? E já 48 horas dentro da UPA trabalhando. Isso é sobre-humano, as pessoas não vão aguentar. O funcionário da saúde, como você falou, merece todo o nosso respeito. Vou te passar uma informação. Ela está falando do lockdown. Nas próximas 2 semanas, já pegando a Semana Santa, os hotéis de Teresópolis, hoje, já estão com quase 80% da sua lotação. O Hotel Le Canton não tem mais vaga para os 2 próximos finais de semana. Já está lotado o Hotel Le Canton. E outros hotéis também já estão lotados em Teresópolis. E agora, o governo estadual vai dar, já deu 10 dias, vai parar 10 dias, antecipou os feriados. E aí, com isso, vai parar 10 dias. A ideia do governo estadual, é manter as pessoas em casa. Só o que vai acontecer? As pessoas vão sair de casa, vão vir para a região serrana, vão para a região dos lagos. A região do lago não vai chegar. Rio das Ostras não vão entrar. Tá? Ah, mas se tiver casa lá, vai entrar. E aqui também, as pessoas que têm casa aqui podem entrar. Não vai poder, não tem como evitar. Tá? A barreira sanitária vai ajudar se a pessoa tiver com febre ou não, mas se tiver casa aqui, as pessoas vão entrar. Teresópolis vai encher na Semana Santa. E se tivesse o lockdown? Não tem como. Hélio, na verdade, eu acho que foi muito equivocada a decisão do governador Cláudio Castro de juntar 10 feriados, seguindo o exemplo do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, porque, na verdade, ele só estimula as aglomerações. Né? Na verdade, são as atividades que estavam remotamente, como a justiça, nós da educação, que vão parar. Mas bares, restaurantes, hotéis continuam funcionando. Então, visivelmente, o que vai acontecer? É isso, as pessoas vão sair do Rio de Janeiro, vão para a região dos lagos, nas cidades que conseguir entrar, vão vir para Teresópolis. Né? Por quê? Porque vão interpretar que estão de férias. Eu acho muito complicado, a gente não está de férias, a gente está numa guerra, inclusive, Hélio. As pessoas, às vezes, se esquecem, só que a gente está numa guerra contra um vírus que é invisível. E a gente está banalizando, a gente está normalizando essa pandemia. Né? Em períodos de guerra, a gente precisa levar a sério, a gente não faz turismo. Não dá para viver em festa quando a gente está batendo 300 mil brasileiros mortos, quando a gente está se encaminhando na cidade de Teresópolis para bater 500 pessoas que perderam suas vidas para a Covid desde que começou. Teresópolis está como a 5ª cidade no ranking do estado do Rio de Janeiro com o maior nível de contágio. A gente está na bandeira roxa, a gente passou a bandeira vermelha há muito tempo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta. A gente está falando da autoridade. Prefeito, vereadores, da autoridade. Mas e o povo? O povo tem que respeitar. Né? Porque não está respeitando. Né? Isso é um grande problema, está desafiando. Né? Isso, inclusive, é algo antropológico. Eu, enquanto cientista social, acho que a gente tem vários trabalhos na antropologia brasileira entendendo o comportamento do povo brasileiro. Você conseguiria me responder o porquê? Olha, eu não conseguiria te responder o porquê diretamente. Eu tenho a minha opinião. Né? Eu acho que a gente tem... os nossos direitos, eles não são dados a toda a população brasileira. A história do povo brasileiro é uma história de resistência. Então, como a gente tem muitos grupos que não conseguem compartilhar, usufruir dos direitos, é terra de ninguém, cada um por si. Por quê? Porque os direitos não estão garantidos. A gente não tem a cidadania plenamente realizada no nosso país, porque vemos negros, mulheres, LGBTs, né, deficientes físicos, sendo aí marginalizados. Então, eu acho que isso está diretamente relacionado com o nosso senso de cidadania. E agora o que a gente precisa é respeitar, ter esse senso de cidadania. Esse senso de cidadania é um senso de coletividade. Né? Então, sociedades onde você consegue ter direitos mais iguais, né, se realiza plenamente essa cidadania. E é a gente viver em coletividade. Né? Eu, como socióloga, acabei, inclusive, de dar uma aula para os meus alunos em ensino remoto sobre o Émile Durkheim, pai da sociologia. Quero até mandar um beijo, Hélio. Posso mandar um beijo aqui para os meus alunos do CIA José Francisco Lippe, meus colegas também, estão aí na resistência, né, trabalhando em ensino remoto. E estava falando sobre isso, né? Durkheim é um sociólogo que está pensando muito nessa integração da sociedade, né? E esse espírito de coletividade, de solidariedade é muito importante agora. Então, a gente não pode pensar só na gente, sabe? O egoísmo também é uma construção social da história do povo brasileiro. Eu posso colocar, eu quero te perguntar, mas eu preciso simplificar um pouco, porque
Você agora foi muito socióloga. Fui muito, gente, desculpa, fui muito intelectual. Pois é. Então, pode. Eu preciso... você acha que a exclusão que sempre aconteceu no Brasil, leva a essa irresponsabilidade da maioria do povo que está aí nas ruas? Não sei se eu acho que eu me fiz entender, né? Porque pelo menos eu acho que foi isso que você colocou. Eu acho que generalizar é complicado, porque a gente tem muita gente respeitando o isolamento social. Inclusive, esse mês eu entrei em isolamento mais quando virou março, eu falei, gente, eu vou segurar mais a onda, porque a gente já estava mais flexibilizando, né? Eu estou mais restrito no meu isolamento, vim aqui hoje para o teu programa, mas só estou saindo mesmo para ir a mercado. Né? Eu acho que tem muita gente respeitando o isolamento social, tem muita gente que está aí fazendo seu dever de casa, então a gente não pode generalizar. Mas há muita gente que não está. E a gente também tem que ver que tem grupos que não têm condições de fazer o isolamento social. Para a maioria da população brasileira que vive nas favelas, e Teresópolis tem 26 favelas, a gente precisa, para que a pessoa fique em casa, dê condição, direito à moradia, direito à casa. A gente vê uma família com 10 pessoas em cômodos com 2. A rua já é uma extensão dentro das comunidades e favelas, né? Então, para a classe média, é mais confortável ficar dentro de casa, né? Para a maioria da população brasileira, é mais difícil. Então, a gente tem que olhar também as condições sociais que o povo brasileiro está submetido, né? Que a população de Teresópolis está submetida antes da gente cobrar o ficar em casa. Né? Então, acho que passa por muitos, né? Desde um processo de educação, de conscientização, de pensar no outro, a falta de direitos, né? É um tema muito complexo. Né? Então, eu acho que, óbvio, faço um apelo, inclusive, para aquelas pessoas que têm condição de ficar em casa, que fiquem em casa, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem condição, né? Que, inclusive, trabalha, né? O próprio trabalho é um serviço essencial e a gente sabe que tem que ir. Mas aquelas pessoas que podem ficar, e a gente está vendo muitas aglomerações, você chegou a comentar do baile funk que teve em Teresópolis ontem. Né, 200 pessoas. Não, eu lá perto de casa escuto churrascos, né? A gente vê muita aglomeração familiar também. Né? A Fiocruz diz que até 10 pessoas, ok. A partir de 10 pessoas já é aglomerado e sempre mantendo o distanciamento. Né? Eu acho que agora, nesse mês de março, a gente deve fazer um isolamento social mais firme, mais restritivo, ficar em casa. Quem puder ficar em casa, fique. Né? A gente não pode sair na rua desnecessariamente. E outra coisa, Hélia, a gente precisa sair na rua de máscara. Eu tirei minha máscara, a gente está aqui, né? Mas sair sempre de máscara. Né? A gente vê muitas pessoas na rua não usando. A máscara é muito importante, a máscara salva. A gente está com uma nova variante muito letal, que é essa variante de Manaus, que já está na cidade. Inclusive, Hélio, tem crianças internadas nas nossas UTIs. Né? É muito grave, é muito sério o que está acontecendo. Então, a gente tem que respeitar, né, o distanciamento social, evitar sair de casa e, né, usar o álcool gel. E, olha, Hélio, sinceramente, lutar por vacina. A cobrança que eu quero fazer para o Vinícius é a da vacina. Né? Eu quero saber por que o município ainda não comprou vacina. Maricá acabou de adquirir, acho que não sei, nem vi quantas 1000 doses da vacina russa Sputnik. Então, eu quero saber, cadê o dinheiro para a compra de vacina? Porque nós podemos comprar mais vacinas. Então, eu acho que é essa cobrança que a gente tem que fazer do prefeito Vinícius Claus. Vacinar a população de Teresópolis. Né? E agora, Hélio, eu defendo sim um lockdown, que seja de 21 dias, né? Que é o tempo, normalmente, até inclusive que a prefeitura conta para o ciclo do vírus. Né? A gente sabe dos prejuízos, a gente entende, sabe que a gente já vem de um ano muito doloroso, né, para todos, mas ele é necessário. Ok, a gente continua conversando com a Carol e eu vou perguntar para ela agora, na volta do comercial. Eu estou aguardando a chegada do vereador Rangel, que ele já chegou? Ok. Então, daqui a pouco a gente vai falar com ele. Vamos falar sobre essa CPI, sobre esse documento que as associações, que as entidades de classe soltou agora à tarde, né? E eu quero saber da Carol, daqui a pouco, depois do comercial, o que ela pode me falar da CPI. Estou indo para o comercial, então, mais uma vez falando aí das óticas da gente, a ótica do preço baixo, e a gente volta já.